Bem-vindo de volta. Estamos acompanhados por Alastair Crooke, ex-diplomata britânico e da União Europeia. Muito obrigado por voltar ao programa. É sempre um prazer estar com você. Então você escreveu este artigo, Os Precursores da Guerra Estão em Curso, no qual fala sobre a possibilidade de mais uma guerra contra o Irã. Ele foi publicado, aliás, no seu Substack do Conflicts Forum. Vamos deixar um link na descrição e espero que as pessoas se inscrevam, porque é um dos muitos artigos excelentes. Mas temos visto outros tentando prever o que pode vir a seguir por parte dos Estados Unidos. Alguns esperam que depois da Venezuela, eles possam mirar na Colômbia. Outros dizem que Cuba é mais provável. Eles podem até atacar o México ou tentar retomar o Canal do Panamá. Alguns olham para a África, com o bombardeio na Nigéria. Outros se preocupam com a Groenlândia, mais perto de casa, aqui na Europa, imagino. Mas também temos isto. Além da rivalidade entre grandes potências com os chineses ou os russos, muitos esperariam, como você escreve, que o Irã pudesse estar no topo da lista das guerras mais prováveis de acontecer neste ano, considerando que Netanyahu esteve recentemente na Flórida e, claro, tenta defender outra guerra com o Irã. Mas como você está interpretando essa situação? Quais são os sinais de alerta, por assim dizer, de outra guerra com o Irã? Bem, eu diria antes de tudo, e você descreveu muito bem, que há neste momento uma sensação vinda dos Estados Unidos, depois daquela coletiva de imprensa bastante bizarra que Trump fez, de que agora existem ameaças bem claras, especialmente contra Cuba, com quem o secretário de Estado tem uma espécie de vendetta de longa data. Ele é cubano e vem de Miami, na Flórida, onde há muitos cubanos. E claro, a Colômbia também parece estar na lista, assim como o México. O que vamos ver? O que vai acontecer na Venezuela também não está muito claro. Estava conversando com amigos na Venezuela há 1 ou 2 horas e parece, neste momento, o que eu estava tentando explicar, que está quase seguindo exatamente o mesmo padrão do que aconteceu na Síria. Este é o modelo do que aconteceu na Venezuela. Como você deve se lembrar, o que aconteceu com Assad foi, antes de tudo, que ele foi pressionado pelos Estados do Golfo, pelo Catar e pelos Emirados Árabes Unidos, a cortar seus laços com o Hezbollah e com o Irã e a se aproximar do Ocidente. E ele estava fazendo isso, mas gradualmente. Ao mesmo tempo, o Catar estava trabalhando com a Rússia e com a Turquia. E claro, depois veio a remoção de Assad, que aconteceu muito rapidamente. Ele foi tirado da presidência de forma discreta e ninguém sabia o que tinha acontecido. Ele simplesmente desapareceu. Agora ele está em Moscou. Mas o principal ponto que eu estava tentando dizer é que tudo isso faz parte desse novo modelo que Trump anunciou em maio em Riad. É realmente um novo modelo de negócios aplicado à política. Na Síria, foi como demitir o diretor executivo de uma grande empresa e depois realizar uma compra de gestão. E é exatamente isso que temos visto na Venezuela. Antes de tudo, Maduro foi detido e removido, e depois apareceu caminhando em Nova York pouco tempo depois. Em seguida, a vice-presidente Delcy Rodrigues renunciou, tornou-se presidente interina, e durante esse período manteve contato também com o Catar. Ela tem conversado, e seu irmão também mantém relações de longa data com o Catar e com a família real de lá, além de aparentemente ter interesses comerciais no país. Parece muito provável que esse seja o arranjo que o Catar estava organizando. A carta que ela acabou de apresentar e escrever, sobre como deseja manter boas relações com os Estados Unidos e com todos os demais, tem as mesmas características da carta de Jolani. É exatamente igual. Na verdade, há parágrafos nele que são idênticos, provavelmente do mesmo time de produção em Doha que fez o primeiro. E, novamente, parece que eles foram comprados, ou se preferir, a administração, ou seja, o setor de defesa e segurança foi
Com exceção dos cubanos, os seguranças, todos foram mortos. Todos os 32 cubanos foram mortos pelos americanos quando vieram capturar Maduro. E é o mesmo impasse e a mesma previsão, eu acho. Assim como a Síria se transformou, por assim dizer, em um estado falido, Giuliani não estava no comando disso. Ainda ocorrem assassinatos étnicos regularmente. É um lugar extremamente perigoso, com outros intervindo. Israel de um lado, os turcos do outro, é um estado falido. E o que temos é uma presidente na Venezuela que tem as conexões certas. Por um lado, ela é muito bem relacionada com a comunidade empresarial, os proprietários de terras, os líderes empresariais de Caracas e a indústria do petróleo. Ela também é a ministra do petróleo. Os americanos estão organizando uma delegação de Wall Street para ir em breve examinar como assumir o controle da indústria do petróleo na Venezuela. Mas não parece haver um plano B. Parece ser, esse novo estilo, uma espécie de abordagem empresarial, como dividimos os bens, como pagamos a administração, a atual administração, colocamos nossos próprios gestores, trocamos o CEO e a empresa voltará a prosperar. E é exatamente isso ao que parece que eles estão propondo. Parece que Rodrigues não há um plano real. Os americanos iam simplesmente entregar tudo a ela, partindo do pressuposto de que suas conexões empresariais e boas relações com as forças de segurança seriam suficientes e que não seria necessário administrar o país a partir de Washington. Mas assim como vimos na Síria, acabou se revelando que existem grupos rivais e outras ideias. Um deles é Diosdado Cabello, que foi chefe de segurança, chefe de inteligência. Ele era, por assim dizer, tomando um exemplo ucraniano, o Budanov, o executor, o chefe dos serviços de inteligência e segurança. E ele voltou. Estava com Maduro, depois foi para Cuba. É muito próximo dos cubanos. É radical. É um revolucionário. E agora ele está de volta, com forte apoio de seus antigos colegas de segurança e inteligência de lá. Por enquanto, ele não está dizendo muita coisa. Eu ouvi esta manhã e ele dizia, bem, você sabe, vamos lutar contra o inimigo. Vamos lutar contra o inimigo e sua invasão. Temos que ver. E depois há outras milícias do outro lado da fronteira. Eu estive na Colômbia por 3 anos, então conheço as FARC e o ELN, sabe? Eles estão todos escondidos em algum lugar na selva, um lugar difícil de controlar. Então teremos que ver. Mas isso pode se espalhar. Quero dizer, isso pode se espalhar, como você bem disse, por toda a América Latina, para o México e a Colômbia. Trump já está ameaçando o presidente e outros, assim como Cuba, que quase certamente está na mira neste momento. In the sites at the moment. So then let's return to Iran. Então, vamos voltar ao Irã e ao que vem acontecendo em Israel. Só para contextualizar um pouco, antes de entrar naquele artigo que você mencionou, antes de tudo, durante esse período, a situação de Netanyahu piorou de forma bastante dramática. Quero dizer, ele é um verdadeiro Houdini. Todos preveem sua queda, dizem que ele está acabado, mas de alguma forma ele sempre consegue escapar e se livrar do aperto. Mas agora está se fechando. Não há apenas os casos de corrupção, que já duram bastante tempo e cujos julgamentos ainda estão em andamento, mas também a opinião jurídica geral, entre advogados israelenses, não apenas a minha, é que se esses casos forem levados até o fim, ele será condenado. E provavelmente isso vai significar que ele terá de ir para a prisão. Mas então surge um novo conjunto de ataques, ou problemas, se preferir, vindos do que se chama Karrage. Esse é o escândalo em termos israelenses que foi descoberto, e agora isso praticamente não é mais contestado, que pelo menos 3 membros do círculo íntimo de Netanyahu, no gabinete do primeiro-ministro, estavam sendo pagos por Doha, pelo Catar. E claro, isso não está claro. As perguntas são, obviamente eles não pagaram por nada. Todos sabemos que quando a Sr. Netanyahu, quando Sarah, vai aos Estados Unidos, ela se hospeda gratuitamente no hotel Four Seasons, de propriedade do Qatar em Miami. Mas a questão é, qual foi o retorno desse dinheiro?
O que os qatarianos estavam pedindo? O que eles queriam em troca desse gasto? Ninguém sabe. E a segunda pergunta é, Netanyahu sabia? Como ele poderia não saber? E se sabia, por que não fez nada? Se não sabia, por quê? E ele não deveria renunciar. Agora, isso tem sido levado muito a sério por pessoas de prestígio. Quero dizer, Bogi Ya'alon, que foi ministro da Defesa, e até Naftali Bennett, que provavelmente será o próximo primeiro-ministro de Israel. Eles estão usando palavras que não se ouvem com frequência. Estão falando em traição. E por isso tem havido pressão. Eles também acrescentam, é claro, que tudo deve ser investigado e tratado de forma legal. Mas essa é uma linguagem muito, muito tóxica em Israel. Extremamente tóxica. E está dividindo as pessoas. As figuras sérias, o líder da oposição e pessoas como Ya'alon e outros estão chamando isso de traição. Então ele está em sérios apuros e precisa de uma saída. Esse é um dos problemas que ele esperava encontrar em Mar-a-Lago, porque ele já havia feito sondagens dentro do partido Likud. E o partido está fervendo com a sugestão de que o programa americano para Gaza representa uma derrota para Israel. Eles dizem que se forem começar a reconstruir Gaza, que é o que Trump, Witkoff e Kushner querem fazer, devem reconstruí-la primeiro, trazer algum tipo de governo tecnocrático e só no final desarmar o Hamas. O pessoal do Likud está dizendo, vamos lá, olhem o que vai acontecer. Vamos ter suprimentos entrando em Gaza, as forças de defesa de Israel tendo que se retirar quando a reconstrução começar, estrangeiros vindo para fazer o trabalho. Vai ser, sabe, as FDI vão ficar contidas. E no fim disso tudo, nem sabemos se o Hamas não continuará armado. É uma restauração do Hamas, não uma derrota do Hamas. Estou apenas expressando o que o Likud está dizendo e a opinião de Netanyahu sobre isso. Então, na verdade, ele precisa de um tipo de grande balão para tirá-lo dessas crises crescentes. E qual é esse grande balão? O Irã. Guerra com o Irã. Porque, sabe, antes de tudo, isso é popular. Quer dizer, sabe, Israel está agora olhando para a imprensa hebraica em êxtase com o que aconteceu em Mar-a-Lago, porque em Mar-a-Lago eles atraíram os americanos para isso. Ele recebeu sinal verde para um ataque ao Irã, sem dúvida alguma. Você pode ler isso em qualquer lugar na imprensa mais respeitada, sem ressalvas. Ele recebeu sinal verde de Trump para outro ataque ao sistema de mísseis, aos mísseis balísticos ou aos componentes nucleares. Então isso está avançando. Ontem, domingo, foi o dia do gabinete, e houve reuniões do gabinete que aconteceram, e os relatos dizem que eles simularam a guerra com o Irã. Eles fizeram simulações de guerra, mas todos os indícios estão muito claramente presentes. Ao mesmo tempo em que o caso de Mar-a-Lago acontecia, o que vimos? De repente começaram manifestações no Iraque. Sabe, eu não acredito em coincidências. E sei um pouco sobre por que elas estão acontecendo. Em grande parte estão sendo estimuladas de fora. A maioria ocorre em cidades pequenas, não nas grandes, e muitos manifestantes estão armados. Há evidências muito claras de que pessoas armadas chegaram e tentaram forçar comerciantes a fechar suas lojas. Um dono de loja egípcio tentou ajudá-los. Houve um tiroteio, ele foi morto e os outros também. É esse tipo de coisa. Não tem nada a ver com o tipo de protesto que tivemos em anos anteriores, talvez. Tudo isso é puramente orquestrado, puramente MEC. E desta vez é tudo sobre Pahlavi e sobre trazer de volta a família do Shah ao poder, ao que parece. Embora, como você pode imaginar, entre os iranianos de verdade quase não há apoio para o retorno do filho do Shah ao cargo. Isso é, na verdade, uma espécie de fantasia americana. Enfim, isso está acontecendo. Depois há o ataque à moeda. Paralelamente a isso, há um ataque ao Rial. O Rial está caindo. É por isso que algumas pessoas estão protestando, porque houve uma grande queda no valor do Rial.
Mas claramente, como sempre, assim como aconteceu com a Rússia, quando houve pressão e o ataque ao rublo, tudo foi orquestrado a partir de Londres e Washington. E este claramente está sendo orquestrado a partir de Dubai, porque é lá que estão todos os comerciantes. É aqui que os negócios com o Irã são feitos. E não é muito difícil lidar com o colapso cambial. Depois vem todos os artigos de jornal dizendo: ah, sim, o Irã está trabalhando com a Al-Qaeda e teremos células adormecidas que serão ativadas, e assim por diante. Eles nem se dão ao trabalho de explicar o fato de que a Al-Qaeda e o Irã têm sido, na prática, inimigos mortais esse tempo todo. A ideia de que o Irã estaria operando o ISIS ou a Al-Qaeda é um completo absurdo. Mas há a peça final, por assim dizer, o prenúncio de que uma guerra está chegando. E é que hoje, na imprensa israelense, estão dizendo: acabou, é tarde demais, agora vocês chegaram tarde demais. It's done. It's too late. You're too late now. The deadline was the 31st of December. O prazo era 31 de dezembro, e agora é tarde demais. Era para o Hezbollah ter sido desarmado até lá, e isso não aconteceu. Agora estão dizendo que vão entrar, atacar o Hezbollah e desarmá-lo militarmente. E os americanos deram sinal verde para isso. Isso está bem claro, porque sempre foi assim. Lembro-me de anos atrás, que a CIA me disse que, se houvesse um ataque dos Estados Unidos ao Irã, eles teriam primeiro que neutralizar o Hezbollah e os palestinos na Cisjordânia e em Gaza, para que Israel não travasse uma guerra em 3 frentes, mas pudesse se concentrar inteiramente no Irã. Então todos esses preparativos já estão em andamento. E eu suponho que a pergunta que você está fazendo, que fazia parte do artigo, é por que Netanyahu precisa encontrar uma saída. E veja, a guerra com o Irã é popular. Em Israel, quero dizer, a maioria das pessoas vai apoiá-la. Ela também é popular nos Estados Unidos e em partes da Europa. O Congresso quase certamente vai endossá-la, assim como muitos governos europeus. Então isso é, digamos, a rota de fuga dele. Quando tudo se fecha e tudo fica paralisado, porque, na verdade, embora ele tenha travado guerra em várias frentes contra o movimento de resistência, no fim das contas, essas guerras não chegaram a um desfecho. Elas estão incompletas. E os israelenses estão dizendo: veja, seja na Síria, no Líbano ou em Gaza, vocês ainda não terminaram o trabalho. Quero dizer, talvez tenham enfraquecido os inimigos de Israel, claro, mas não concluíram. Então o que fazer? Ou vocês recuam e voltam atrás ou avançam. Acho que com o Sr. Trump é mais complicado, como sempre. No caso dos Estados Unidos, há na verdade 2 elementos nisso. Um é que Trump está agora sob muita pressão em relação ao sistema financeiro e econômico, e por isso tem procurado qualquer saída possível. Uma das razões para a questão da Venezuela, claro, é que eles querem todas as reservas da Venezuela cotadas em dólares. Eles não querem mais desvalorização do dólar. Então, o que eles vão fazer? Com o que Trump está preocupado? Ele também está preocupado com o que está acontecendo no MAGA, Make America Great Again. O espaço popular dos jovens republicanos, e cada vez mais também dos democratas, está insatisfeito com a estreita associação dos Estados Unidos com Israel, com a política israelense e com o que aconteceu em Gaza. De uma forma muito séria, as imagens que vêm de Gaza realmente mobilizaram os jovens. Isso é verdade aqui. Na Itália, os italianos me dizem: é Gaza que está realmente mudando o cenário político. E são os jovens, a geração Z ou Z, se preferir chamar assim, são eles que estão impulsionando isso. Os jovens até 35 ou 40 anos, são essas as pessoas que estão insatisfeitas com a política. E assim ocorre a divisão. Acho que o que está acontecendo é que a velha guarda do Partido Republicano, o establishment, se preferir,
os republicanos tradicionais, que representam uma parte bastante significativa no topo do partido, quer que o grupo MAGA seja derrotado. Eles querem enfraquecê-lo para poder retomar o controle total do partido. Estão assustados com esse tipo de populismo orgânico que está crescendo nos Estados Unidos, tanto à direita quanto à esquerda. Querem tentar contê-lo, trazê-lo de volta ao controle como era antes, com controle da mídia, controle dos recursos. Então introduziram essa ideia divisória na discussão para tentar enfraquecer e destruir o MAGA, dizendo: ou você apoia Israel sem reservas ou é antissemita. E o antissemitismo nós não aceitaremos. And anti-Semitic, we won't accept it. So there's a war on Tucker Carlson and others who they say. Há uma guerra contra Tucker Carlson e outros que, segundo dizem, teriam feito declarações antissemitas, embora isso seja fortemente contestado por ele e por outras pessoas. Estão tentando usar isso para dividir o grupo populista jovem do MAGA, especialmente na preparação para as eleições de meio de mandato, quando a velha guarda, os veteranos do partido, e os mega-doadores, os grandes financiadores que há muito tempo apoiam o partido, estão trabalhando juntos. Eles querem que novos candidatos surjam para as eleições de meio de mandato e gostariam de ver o movimento America First desaparecer e Trump enfraquecido. Eles vêm do grupo de Sea Island, que era contra Trump, o grupo unipartidário conjunto, o Carter Group, que se opôs a ele em 2016. E agora querem trazer isso de volta. Querem fazer isso. Então, o que está acontecendo é que, na minha opinião, Trump fez duas coisas. Trump está, antes de tudo, participando desse debate, de forma muito evidente, na reunião em Mar-a-Lago com os israelenses e Netanyahu. Quero dizer, ele está demonstrando, não vou dizer apoio, essa não é a palavra certa. Ele demonstrou um amor incondicional por Israel. Foi algo bem claro, nada inconsciente. Mas, ao mesmo tempo, deixou claro que havia um desacordo com Israel sobre Gaza, sobre o momento de Gaza e sobre a anexação e os colonos na Cisjordânia. Então, ele estava realmente dizendo, refletindo o que Vance tem tentado fazer, que é possível fechar o círculo, dizendo que não há problema em criticar Israel quando for apropriado, e que isso não é antissemitismo. Antissemitismo é outra coisa. Agora, Netanyahu e os grandes doadores nos Estados Unidos, eles não conseguem fazer essa distinção. Você tem que ser completo. Se quiser evitar ser chamado de antissemita, precisa apoiar Israel totalmente. Você não pode criticá-lo e ainda dizer que não é antissemita. Então eles estão tentando nos pressionar muito. Acho que Trump estava tentando encontrar algum tipo de solução que desse espaço para que o pessoal do MAGA fosse de alguma forma reintegrado ao sistema político, trazendo-os de volta, por assim dizer, encontrando um compromisso. Sim, tudo bem criticar o que aconteceu em Gaza. Isso não é antissemita. Mas ainda assim é preciso apoiar Israel sem reservas. O Estado de Israel precisa ser apoiado. E quero dizer, há muita disputa sobre o que vai acontecer a seguir. Você sabe, qual é o futuro do MAGA? Quem vai liderá-lo? What is the future of the MAGA? Who's going to lead it? Who's going to inherit the MAGA group? Quem vai herdar o grupo MAGA, se é que alguém vai? E será que ele pode ser controlado pela velha guarda, os republicanos de clube de campo? Eles conseguem colocá-lo sob controle? As perguntas estão sendo feitas e realmente não há respostas. Pessoalmente, essa é apenas a minha opinião, acho muito improvável que a velha guarda consiga fazer isso. Quero dizer, essas pessoas agora viram de fato as engrenagens da política. Como existem candidatos falsos, ou dois candidatos falsos, e os líderes do partido estruturam tudo de modo que pareça haver uma escolha, mas na verdade não há. E uma vez que entendem isso, uma vez que sabem disso, não dá mais para colocar de volta na garrafa. Não acho que seja muito fácil colocar isso de volta na garrafa. Então, essa é uma longa história sobre por que talvez estejamos indo para a guerra com o Irã. E, na verdade, eu nem mencionei o Irã, ou se eles são uma ameaça. Achei melhor, por uma questão de completude, dizer o que Netanyahu disse a Trump para fazê-lo dizer aquilo.
Ele disse, veja, ele evitou fazer o que sempre fez no passado. Ele não disse, olha, o Irã está apenas algumas semanas de uma bomba. 6. Ele vinha dizendo isso há 25 anos. 1 mês, 2 meses, 6 semanas. Ele abandonou completamente essa ideia. Ele disse, não, a ameaça é bem diferente. O que aconteceu é que os iranianos não estão apenas reconstruindo seus sistemas de defesa, suas defesas antimísseis, suas defesas aéreas. Eles estão construindo uma doutrina de defesa completamente nova. Um novo sistema que vai colocar um guarda-chuva total sobre suas áreas estratégicas nucleares. Eles vão cobrir tudo isso com novos sistemas de defesa antimísseis. Então, se tiverem sucesso nisso, não seríamos capazes de atacar, mesmo que tivéssemos informações de que eles estavam avançando em direção a uma bomba. Não conseguiríamos destruí-la por causa do sistema de defesa deles. Isso significa que temos apenas uma pequena janela agora para destruir o sistema de mísseis deles, para que possamos ao menos manter a opção de atacar seus locais nucleares. É uma mudança completa de tática. É dizer, não é a questão nuclear, são os mísseis, temos que destruí-los. E Trump aparentemente disse, certo, sim, eu concordo, está bem, luz verde. É interessante que as disputas internas nos Estados Unidos em torno de America First, as críticas a isso, as divisões dentro desse movimento, estejam obviamente muito ligadas a Israel. Então é curioso que isso possa ser o que está impulsionando outra guerra com o Irã. Mas eu queria perguntar, como seria de fato uma guerra assim? Porque isso tem sido um pouco confuso para muita gente. Quais seriam exatamente os objetivos? Uma guerra prolongada não seria algo bom. Seriam necessários mísseis interceptores demais, e Israel seria atingido com força, como vimos da última vez. O objetivo seria um ataque de decapitação. Seria destruir o Irã. Seria uma mudança de regime. Porque, como você disse, se for uma mudança de regime, não é como se eles tivessem algo sólido para colocar no lugar. Solid to actually replace it with. For example, in Ukraine, I thought this was done well. Por exemplo, na Ucrânia, achei que isso foi feito de forma eficaz. Eles assumiram o controle dos serviços de inteligência bem rapidamente. Ajudaram a decidir quem faria parte do governo e quem ficaria de fora. Vimos o controle do exército, o desacoplamento econômico da Rússia, a purga cultural, o controle da mídia e da sociedade civil. E com a guerra contra a Rússia, os Estados Unidos puderam se apresentar como o defensor. Então não importa o que os Estados Unidos tenham feito, pelo menos estão ajudando contra a Rússia, que é a ameaça imediata. Portanto, em todo o processo, foi uma jogada muito bem executada. Mas com o Irã, não está claro exatamente qual é o objetivo da guerra. Eles derrotariam todo o exército? Derrubariam o governo? E o que exatamente viria em seu lugar? Ou é apenas para enfraquecer, desmantelar? Para mim, não está nada claro como derrotar um país como o Irã. Sabe, é por isso que comecei falando sobre a Venezuela e a Síria, porque esse ainda é o modelo. Não apenas o modelo da Venezuela, mas também o da Síria, e de fato é o modelo aplicado ao Irã também. Então acho que o que você mencionou, a principal característica de todas essas recentes investidas militares americanas, tem sido a decapitação. Vimos isso muito claramente no Iêmen. Eles disseram, como High Staff colocou na época, nosso objetivo é decapitar os Houthis no Iêmen. E isso pode ser feito de duas maneiras. No Iêmen, eles estão tentando fazer isso comprando pessoas, prometendo dinheiro. Fizeram o mesmo na Síria, prometeram dinheiro. Fizeram isso também no Iraque. Compraram a Guarda Republicana do Iraque, ou pelo menos a maior parte dela. Eu sei disso. E eles pagaram muito dinheiro para convencê-los a se recusar a lutar contra os americanos. Então eu acho que ninguém sabe exatamente como vai ser, mas acho que os israelenses vão buscar uma grande intervenção americana para destruir o sistema de mísseis. O que vai ser necessário, imagino que isso será diferente, sabe? Da guerra de 12 dias, quando os aviões israelenses não penetraram no espaço aéreo iraniano.
Eles conseguiram danificar algumas das defesas aéreas locais. As pessoas que estavam posicionadas foram convertidas, enviadas para o Irã, e estavam eliminando os sistemas menores de defesa aérea usando armas intermediárias, principalmente. E então os americanos tentaram bloquear os sistemas de radar mais estratégicos e destruí-los. Tudo foi feito com mísseis de cruzeiro lançados à distância, mísseis de cruzeiro de curto alcance e pequeno porte, disparados do Iraque ou do Azerbaijão. A questão é, os Estados Unidos se sentem seguros o suficiente agora para realizar missões no espaço aéreo iraniano e atacar? Acho que isso é incerto, e no momento eles estão tentando descobrir se podem fazer isso. Quer dizer, algumas pessoas, simplesmente nos interpretam mal. Elas dizem, bem, veja o que aconteceu na Venezuela. As defesas aéreas não funcionaram. E, portanto, é seguro para os Estados Unidos presumirem que as defesas aéreas iranianas também não vão funcionar. Como você pode ver, isso é um absurdo. Quero dizer, os sistemas deles nem chegaram a ser ligados. E também houve um ataque cibernético na Venezuela que provavelmente os afetou, assim como aconteceu no Irã. Então acho que veríamos ataques cibernéticos em grande escala. Tenho certeza de que eles voltarão a isso. Quero dizer, no ataque de 12 de junho ficou muito claro qual era o objetivo, que conforme acordado com o governo Trump, era provocar o colapso do Irã. Era, uma expressão já muito usada. Era um castelo de cartas. Um empurrão e o castelo de cartas desabaria. Quero dizer, como você já ouviu, a Rússia é um castelo de cartas, a Venezuela é um castelo de cartas. Quero dizer, pessoas na Venezuela me disseram isso, continuavam dizendo que estavam convencidas disso lá no local. Ele disse, os americanos estão absolutamente convencidos de que Cuba e a Venezuela são apenas castelos de cartas e que um pequeno empurrão faria tudo desabar. E é o mesmo com o Irã. Acho que há elementos em Israel que discordam de forma bastante veemente. O INSS, que é uma ONG de defesa estratégica, escreveu e afirmou que ambos os jornalistas constataram que não havia nenhum sinal de levante contra o governo. Nenhum sinal, absolutamente. São os israelenses que estão dizendo isso, não eu. E eles disseram que não havia sinal disso e que o ataque foi equivocado. O objetivo do ataque, que se concentrava em uma mudança de regime e no colapso do Estado, não se concretizou. Quando o alto comando foi decapitado, eles rapidamente produziram novos comandantes e funcionou. E a questão foi de cerca de 12 horas em que eles ficaram sem visão ou confusos, mas tudo voltou à posição normal. Então este é o INSS, mas eu acho que o ponto que eu estava levantando sobre Trump e também sobre Netanyahu, entrar em guerra com o Irã é uma forma de disputar o futuro de Israel, assim como Trump está disputando o futuro dos Estados Unidos em relação ao MAGA e o que vem depois do MAGA ou quando ele sair, e então Netanyahu o colocou lá. A direita está no poder e todos os pilares de Israel que costumavam sustentá-lo, o judiciário, a Suprema Corte, o exército, a polícia, todos esses foram enfraquecidos ou tomados pela direita em um sentido amplo. Os religiosos nacionalistas, os colonos, a pequena igreja, e eles estão comandando isso, e têm armas e têm uma força militar. Então veja, as eleições estão chegando neste ano, e Netanyahu precisa vencê-las, e o Likud precisa vencê-las, porque eles não estão dispostos a devolver o poder à ala liberal Askenazi de Israel neste momento. Eles controlaram tudo, esperam conter os processos contra Netanyahu, esperam conseguir rejeitar as acusações de corrupção e acreditam que podem vencer a eleição. E então isso se consolidará. Israel se tornará um Estado religioso de direita, regido pela Halachá, e os palestinos serão removidos dos territórios. Então é disso que se trata. Uma das coisas que tento dizer às pessoas é que sim, tudo bem dizer, vamos analisar isso de forma racional, estratégica, geopolítica. Quer dizer, como eu trabalho com geopolítica, ouço muito isso.
Sabe, não se trata apenas do que eles ganhariam com uma guerra. Veja, Israel pode não ganhar nada, pode até ser destruído na guerra. Não sabemos ao certo, mas os motivos são diferentes. Os motivos têm a ver com o ímpeto, a necessidade, o ímpeto e a empolgação por essa guerra são essencialmente escatológicos. É a promessa de Deus de que eles vencerão suas guerras juntos, de que Ele derrotará seus inimigos e de que aconteça o que acontecer, qualquer que seja a situação estratégica, eles sairão vitoriosos. Porque essa é a ordem do mundo. É assim que as coisas vão se desenrolar. E percebemos que se você for um racionalista secular, é um pouco difícil compreender isso. E eu venho dizendo isso há algum tempo. Quero dizer, há 10 anos comecei a pensar que as próximas guerras seriam por causa de símbolos religiosos, Al-Aqsa contra o Monte do Templo. E sabe, você pode dizer, mas Israel pode ser derrotado, pode ser destruído. E eu digo, bem, você não entende. Pessoas como Smotrich são muito inteligentes. Concorde ou não com ele não é burro. Lembro-me de tê-lo visto há alguns anos e ele disse muito animado, olha, estes são os nossos planos, é isso que pretendemos fazer. Mas precisamos de uma grande guerra para realmente concluir o plano. Uma grande guerra, uma grande crise para encerrá-lo. Sim, na verdade, eles aguardam o Armagedon. Quero dizer, isso faz parte disso. Não é que, oh meu Deus, isso pode acabar em Armagedon. Não, eles estão bem satisfeitos com isso, porque é algo esperado. Estamos entrando em uma era messiânica. E parte da chegada dessa era messiânica e do Messias é a necessidade de uma luta apocalíptica que levará a ela. Então é preciso ler isso com olhos bem diferentes, eu acredito, não com os do racionalismo secular. E tentamos entender isso por tempo demais através dessa lente. Quero dizer, ela ainda é válida, mas também é preciso observar e compreender do escatológico e do messiânico. Mesmo na década de 1920, um famoso historiador judeu, Sholom, escreveu um livro sobre o messianismo. E ele escreveu ainda na década de 1920 que previa que haveria um surto de fervor messiânico no Likud em algum momento. Ele escreveu isso nos anos 1920 e já via isso chegando. Então precisamos tentar entender dessa forma. É muito difícil prever exatamente o que vai acontecer. Muito difícil prever quais serão as consequências. Mas acho que elas serão dramáticas para os Estados Unidos, porque não acredito nessa dicotomia que se firmou no país, de como alguém pode ser América em primeiro lugar e, ao mesmo tempo, servir aos interesses israelenses de forma prioritária. Não acho que isso seja sustentável. Acredito que esse será um grande debate no futuro dos Estados Unidos sobre essa relação, especialmente considerando o que aconteceu e o que ainda pode acontecer em outros lugares. E eu acho que isso vai definir o futuro de Israel também. Não sei como isso vai se desenrolar ou quais serão as consequências. Teremos que esperar para ver. Muita coisa depende dessa guerra se ela acontecer. Parece, como tentei descrever, que dá para ver todas as peças sendo colocadas no lugar, simulações de guerra acontecendo no gabinete israelense, os Estados Unidos dizendo sim, os americanos ficando empolgados com isso. Você sabe, todo o time está em chamas. Trump está dizendo, você sabe, o Irã teve uma chance, mas este não é um presidente com quem se brinca. Quando ele disse algo, ele quis dizer, vocês tiveram sua chance e a desperdiçaram. Vocês, iranianos e Maduro. Gosto do ponto que você levantou sobre a racionalidade, porque muitas vezes, pelo menos para os realistas políticos, isso é uma falha na análise, eu acho. Quando há esse tipo de disputa interna sobre a América em primeiro lugar, como acontece nos Estados Unidos, esse tipo de expressividade pode levar o país a um conflito com o Irã, muito parecido com a disputa entre democratas e republicanos em 2016, que arrastou as políticas em relação à Rússia para suas batalhas internas. E claro, quando se adiciona a ideologia, o messianismo de Israel,
Isso leva tudo a um novo patamar. Muito obrigado por dedicar seu tempo. Thank you so much for taking your time. I just finished it very quickly. Yeah. Acabei muito rapidamente. Veja, não podemos simplesmente absolver o Ocidente de também ter esse elemento, quero dizer, um elemento escatológico, e dizer que somos apenas racionais e eles não. Porque, na verdade, o que vimos nesse período foi a divinização do maniqueísmo. Quero dizer, vimos líderes ocidentais falando sobre como estamos travando uma batalha da luz contra as trevas, do bem contra o mal. Você ouve isso o tempo todo na Europa, sobre o Sr. Putin e sobre a Rússia. Isso surgiu, você se lembra do discurso de Biden realizado no Liberty Hall, com a luz vermelha intensa e o cenário dramático, e ele apresentou tudo como se estivéssemos lutando pelo bem contra o mal, a cidade brilhante sobre a colina. E então von der Leyen e os líderes europeus seguiram essa linha e aparentemente internalizaram a ideia de que esta é uma guerra maniqueísta e não uma guerra com causas históricas muito claras. Very clear sort of historical causes.